Olá, começa agora mais um programa OAB Nacional e você vai ver as principais notícias da advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil. Em decisão plenária, conselheiros federais votam pelo ingresso da OAB no Supremo Tribunal Federal com a ação direta de inconstitucionalidade para questionar trechos da Lei 13.606, que permitem o bloqueio de bens de cidadãos e de empresas sem que haja determinação judicial para isso. A ordem vai ao Tribunal Superior do Trabalho para que o órgão faça gravações audiovisuais de audiências trabalhistas. OAB Nacional e Seccional do Rio promovem desagravo público à advogada que teve prerrogativas violadas. E mais, presidente da ordem homenageia a advocacia pública durante discurso em seminário da AGU. No fim de fevereiro, o Conselho Pleno da OAB se reuniu na primeira sessão do ano. Foram várias pautas analisadas e decisões relacionadas não só à advocacia, mas também aos cidadãos. Em uma das discussões, a OAB decidiu que vai apresentar ao Supremo Tribunal Federal uma ação direta de inconstitucionalidade contra os trechos da Lei 13.606, que permitem o bloqueio de bens de cidadãos e de empresas sem que haja determinação judicial para isso. A decisão de apresentar a ação foi tomada depois que a questão foi analisada pelas comissões de Direito Constitucional e de Direito Tributário, além da Procuradoria Tributária da OAB. A pauta discutida pelo Pleno trouxe ao debate dos conselheiros federais trechos da Lei 13.606 de 2018, que institui o Programa de Regularização Tributária Rural na Secretaria da Receita Federal do Brasil e na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. A questão foi analisada pelas comissões de Direito Constitucional e de Direito Tributário, além da Procuradoria Tributária da OAB, que questionam o artigo 25, que acrescentou à Lei 10.522 de 2002, o artigo 20b. A lei possibilita que o nome do contribuinte seja colocado em dívida ativa nos órgãos de proteção ao crédito e, consequentemente, o bloqueio de bens dos cidadãos ou empresas sem que haja determinação judicial, o que para a entidade representa grave violação dos direitos constitucionais. O artigo 20b determina que a medida seja aplicada caso o valor devido não tenha sido pago no prazo de 5 dias após a notificação. Segundo o Procurador Especial de Direito Tributário da Ordem, a inconstitucionalidade da norma é evidente. Fundamentalmente porque há a compreensão tranquila de que o contribuinte não pode ser privado da fruição de seus bens, salvo por decisão judicial. Esse é o texto, essa é a dicção tranquila do artigo 5º da Constituição. Em seu voto, a relatora seguiu o entendimento das comissões e da Procuradoria e recomendou que a OAB Nacional ingresse no Supremo Tribunal Federal com ação direta de inconstitucionalidade contra o dispositivo. A pauta foi aprovada por unanimidade. A ordem vai apresentar notificação ao Tribunal Superior do Trabalho para que o órgão adote preferência no uso de equipamentos para gravações audiovisuais de audiências trabalhistas. Veja na matéria. O Conselho Pleno decidiu apresentar notificação ao Tribunal Superior do Trabalho para recomendar preferência pelo uso de equipamentos de gravação audiovisual em audiências da Justiça Trabalhista. A sugestão do método tem como objetivo preservar as prerrogativas da advocacia e a idoneidade dos julgamentos. No voto do relator da matéria, foram listadas as vantagens que as gravações audiovisuais podem trazer à Justiça. Segundo o relator,
Com as gravações, haverá reprodução fiel dos fatos ocorridos, evitando assim possíveis abusos. Para o conselheiro Paulo Teixeira, a medida exerce papel importante. O parecer do relator foi aprovado por unanimidade pela Casa. O Pleno pautou também na sessão de fevereiro a proposta do projeto de lei 5.078, do deputado federal Bonifácio de Andrade. O PL visa acrescentar parágrafo ao artigo 8º da Lei de Ação Civil Pública, prevendo que, das decisões dos membros do Ministério Público na condução de inquéritos civis, cabe recurso ao Conselho Superior do órgão, a ser julgado no prazo de 60 dias. O Conselho Pleno da OAB aprovou na sessão de fevereiro a proposta legislativa para o acréscimo de um parágrafo ao artigo 8º da Lei 7.347, a Lei de Ação Civil Pública. O projeto de lei, de autoria do deputado Bonifácio de Andrada, de 2009, prevê que seja possível o ingresso de recursos antes da instauração de ação civil pública pelo Ministério Público. O relator da matéria no Conselho Federal propôs em voto que a redação do parágrafo adicional apresentada no projeto de lei seja modificada. No texto original, os recursos seriam submetidos ao Conselho Superior do Ministério Público, que daria uma resposta em um prazo de 60 dias. Com a aprovação da pauta, o objetivo da OAB é fortalecer o direito de defesa e do contraditório, bem como a paridade de armas entre a defesa e a acusação. O relator comentou a relevância da matéria para evitar abusos que possam ser cometidos pelo Ministério Público. Agora, a OAB vai propor a alteração da lei que está em tramitação na Câmara dos Deputados. A OAB continua firme na luta contra as violações cometidas contra a advocacia no exercício da profissão. Em visita à seccional da Ordem dos Advogados, no Rio de Janeiro, membros da diretoria do Conselho Federal participaram do ato de desagravo a uma advogada desrespeitada por uma juíza. Veja na matéria. A Advocacia do Rio de Janeiro se uniu na sede da Seccional do Estado para prestar solidariedade a uma colega advogada que teve suas prerrogativas violadas. Marina Marçal foi desrespeitada por uma juíza durante uma audiência realizada em 2017 no Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, quando a magistrada questionou a atuação da advogada por suposta inexperiência. A magistrada registra na ata que perguntou esta magistrada qual seria a idade da advogada do autor, uma vez que sua aparência jovem poderia estar não estar lhe dando a real percepção de que o cliente teria narrado, uma vez que normalmente a experiência, de maneira ampla, só vem com o tempo e da maturidade decorrente, inclusive de experiências profissionais que são trazidas para o âmbito profissional. Marina Marçal comentou a situação sofrida durante a audiência e agradeceu o apoio recebido.
A minha idade, gênero, raça, orientação sexual, religião, assim como a de qualquer pessoa que está aqui na minha frente, não devem ser levados em consideração em qualquer âmbito social. Ainda mais tratando de um ato formal como a audiência. Me causaria admiração que uma juíza, que foi admitida no cargo aos 26 anos de idade, tenha questionado a minha idade na frente do meu cliente. Então é por isso que eu agradeço muito o ato hoje e não teria forças para estar aqui se não fosse a ordem. O presidente nacional da OAB participou do desagravo e afirmou que o ato, além de um símbolo de união da classe, reafirma a defesa das garantias não só dos profissionais, mas também daqueles representados por advogadas e advogados. Sempre que se agride um advogado, se está a agredir a própria cidadania. Porque nós somos, sim, a voz do cidadão em juízo. Assim como nós entendemos que as prerrogativas da magistratura, dos membros do Ministério Público e de diversas autoridades precisam e devem ser respeitadas, as próprias autoridades deveriam ser as primeiras a reconhecer a necessidade de respeito às prerrogativas da sociedade que são representadas por nós. O presidente da OAB-RJ também comentou a postura da juíza. Essa juíza não soube, como disse as suas palavras, essa juíza não soube reconhecer uma jovem talentosa que estava ali defendendo seu cliente da melhor forma que ela pode, com convicção, com amor, com paixão, como deve ser a advocacia. Também estiveram no ato o vice-presidente da Comissão Nacional de Defesa das Prerrogativas e Valorização da Advocacia, Cássio Telles, o Procurador Nacional de Defesa das Prerrogativas, Charles Dias, além do secretário-geral adjunto do Conselho Federal, Ibanez Rocha, e outros membros da seccional carioca. E no Dia da Advocacia Pública, comemorado no dia 7 de março, a Advocacia Geral da União realizou o Seminário Internacional AGU 25 anos, Segurança Jurídica para o Brasil. O presidente nacional da OAB, Cláudio Lamáquia, representando a advocacia brasileira, homenageou na abertura do evento todos os profissionais da advocacia pública. A OAB participou da cerimônia de abertura do Seminário Internacional AGU 25 anos, que debateu a segurança jurídica para o Brasil. O presidente nacional da Ordem, Cláudio Lamáquia, representou a advocacia ao lado dos chefes dos 3 poderes e da Advocacia Geral da União. Na palestra de inauguração, a presidente da AGU, ministra Grace Mendonça, traçou um histórico do órgão ao longo dos seus 25 anos de existência. E ao longo de 25 anos de existência, a Advocacia Geral da União soube, com muita humildade institucional, formar a sua personalidade. E no cenário nacional se posicionou em linha de fidelidade à identidade que o legislador constituinte originário lhe atribuiu. Falando em nome dos mais de 1 milhão de advogados e advogadas do país, Cláudio Lamáquia destacou a importância da advocacia pública e do trabalho da classe para a democracia. O controle de legalidade exercido pelos advogados da União é fundamental para que possamos ter cada vez mais a segurança jurídica necessária para todos os atores no âmbito da União Federal. E, portanto, compete à Ordem dos Advogados do Brasil, num momento como este, parabenizar a AGU, a todos os seus integrantes, advogados e advogadas, por este trabalho exemplar desenvolvido ao longo destes 25 anos. O presidente da República, Michel Temer, também deu ênfase ao papel que a AGU exerce no âmbito da União. Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal, falou em nome do Poder Judiciário e ressaltou a evolução da advocacia pública na defesa da coisa pública e do Estado de Direito. O evento reuniu durante 2 dias referências da comunidade acadêmica e jurídica, discutindo temas ligados à advocacia pública, democracia e direitos fundamentais. Já são 15 anos premiando iniciativas que contribuem para a melhoria da justiça no país. O Prêmio Inovare lançou a edição de 2018 em uma cerimônia no Superior Tribunal de Justiça. A Ordem dos Advogados do Brasil é um dos realizadores do concurso e participou da solenidade. O Prêmio Inovare completa 15 anos de trajetória e, desde o início, tem premiado ações que colaboram para o aperfeiçoamento da justiça brasileira. Desde o início, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil apoia
e é um dos realizadores do projeto. E na cerimônia de lançamento de sua 15ª edição não foi diferente. A novidade é que nesta edição o prêmio dará destaque à prática que melhor represente os esforços ao combate à corrupção. Neste ano, na sua 15ª edição, ele traz e destaca um tema que é fundamental para o Brasil, para o crescimento do Brasil, que é o combate à corrupção, práticas efetivas de combate à corrupção. Esta chaga que hoje afeta todos nós, a todo cidadão brasileiro. Sempre que se fala em corrupção, nós temos que lembrar que dali saem recursos que deveriam estar indo para a saúde, para a educação, para a segurança pública, para políticas públicas básicas e indispensáveis. Na cerimônia de abertura, a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, também deu destaque ao novo tema da premiação, dizendo ser o tema central do país no momento. O sistema de justiça tem o dever de combater todas as práticas que possam conduzir, levem ao seu aperfeiçoamento e que tenham eficácia no sentido de fazer com que não se passe a estas gerações de hoje, as novas gerações, que nós não lutamos para que nós tenhamos uma sociedade nos termos previstos no preâmbulo da Constituição, livre, justa e solidária. E não há justiça com corrupção, porque a corrupção é uma forma de prática de injustiça que nenhum cidadão aceita. Já o presidente do Conselho Superior do Inovare, o ex-ministro Carlos Aires Brito, apontou a Constituição como caminho para a superação da crise no país. O tema, para todas as categorias, é livre. Os interessados em participar devem se inscrever no site premioinovare.com.br até 30 de abril. Os inscritos terão suas práticas visitadas e passarão pelo Conselho Superior Julgador. Os vencedores serão conhecidos no final desse ano. Durante a abertura da 16ª Conferência da Advocacia Mineira, realizada na cidade de Juiz de Fora, o presidente nacional da OAB afirmou que a ordem, em todas as decisões, colocou a independência à frente. Segundo Cláudio Lamáquia, a entidade é sempre chamada para os mais importantes debates políticos, sem deixar de agir de acordo com os próprios preceitos. O presidente comentou também o cenário do sistema jurídico e o acesso à justiça. Um dos temas que está destacado aqui exatamente diz respeito ao acesso à justiça. E isto se liga de uma forma muito direta àquilo que a OAB também tem denunciado ao longo desses últimos tempos, que é o que eu digo da falta de capacidade instalada do Poder Judiciário no Brasil. Nós temos diversas comarcas brasileiras hoje sem juízes, com falta de servidores. Isto, sem dúvida nenhuma, prejudica a advocacia, mas ao fim e ao cabo a própria cidadania, que é quem nós representamos. Isto tem que ser denunciado, tem que haver uma visão diferenciada para o Poder Judiciário no primeiro grau, exatamente por força desta carência de juízes e de servidores. O que diz respeito a um dos pontos principais da própria Constituição Federal, que é exatamente o tempo razoável de duração de um processo. Isto é um preceito constitucional, isto é uma garantia que todo cidadão tem e, portanto, deve ser observado. O fortalecimento da jovem advocacia tem sido uma das bandeiras da OAB ao longo dos últimos anos. A entidade, por meio da Comissão Nacional da Jovem Advocacia, tem implementado em todo o país o plano de valorização voltado a esses profissionais recém-ingressos. Todos os anos, milhares de estudantes de direito fazem a prova do exame de ordem unificado. Para muitos, a ideia é um dia poder exercer a advocacia. E quem entra nos quadros da OAB e tem até 5 anos de inscrição é considerado jovem advogado. Segundo estimativa, eles representam cerca de 50% dos mais de 1 milhão dos profissionais da área no Brasil. Hoje, existe o Plano Nacional de Apoio à Jovem Advocacia, previsto no provimento 162 de 2015. Ele traz uma série de diretrizes que fomentam e protegem esses profissionais recém-ingressos na ordem. São 8 orientações, entre elas anuidades diferenciadas, educação jurídica para inserção no mercado de trabalho, ampla participação dos jovens advogados e advogadas nas decisões das seccionais e subseções.
É também no provimento 162 de 2015 que a Comissão Nacional da Jovem Advocacia do Conselho Federal da OAB baseia sua atuação. O plano de valorização a Comissão Nacional ela busca a implementação do plano de valorização, a fiscalização do plano de apoio à jovem advocacia e o Colégio de Presidentes. As ações, nós temos previsões no campo de vista, no campo teórico, e o que a gente faz é a busca da implementação no campo prático. Todas as 27 seccionais da OAB têm uma comissão que trata desses profissionais e é através do apoio delas que o trabalho vem sendo feito, principalmente em relação às prerrogativas dos jovens advogados e advogadas. E para melhor atender e entender o grupo dos novos profissionais, é que a comissão está organizando um censo. Nós ainda trabalhamos com algumas estimativas de cunho científico, mas a gente não tem um censo de forma exauriente. Então, uma implementação que nós faremos é através de um censo, né, que vai, de maneira pormenorizada, fazer a verificação desde a idade, tempo de trabalho, área de atuação, dificuldades enfrentadas, perfil socioeconômico, perfil regional, né, a gente vai buscar fazer um apanhado geral para que a gente possa otimizar a atuação da Comissão Nacional e do Colégio de Presidentes em prol da jovem advocacia brasileira. O objetivo da ordem é continuar fortalecendo a classe. Não à toa, a jovem advocacia foi tema de um dos painéis mais concorridos da 23ª Conferência Nacional da Advocacia Brasileira no ano passado. Foram palestras, workshops e muita motivação para esses que buscam um espaço na profissão. E ainda falando dos jovens advogados, nos dias 22 e 23 de março, a Ordem realiza a 2ª Conferência Nacional da Jovem Advocacia em Natal, no Rio Grande do Norte. O evento está chegando e você confere agora tudo que está programado para os 2 dias de encontro. Estudantes, profissionais em início de carreira e outros membros da advocacia estão convidados a participarem da 2ª Conferência Nacional da Jovem Advocacia. O evento vai acontecer em Natal, no Rio Grande do Norte, nos dias 22 e 23 de março. A programação já foi divulgada e você acompanha agora tudo o que vai acontecer na conferência. No primeiro dia, os inscritos vão acompanhar a cerimônia de abertura com a presença do presidente nacional da OAB, Cláudio Lamáquia, o presidente da OAB Rio Grande do Norte, Paulo Coutinho, e o presidente da Comissão Nacional da Advocacia Jovem, Alexandre Mantovani. No início da tarde, começam as exposições nos painéis, com temas atuais e relevantes dentro da advocacia. O painel 1 vai tratar sobre o direito de defesa, enquanto o painel 2 é sobre a advocacia preventiva e a resolução extrajudicial de conflitos. Já o painel 3 encerra o primeiro dia abordando os desafios do primeiro escritório. No segundo dia da conferência, os painéis irão abordar o papel da jovem advocacia na luta pela efetivação do acesso à justiça, conquistas de direitos da jovem advogada mulher, eleições 2018, ativismo judicial e os desafios e perspectivas da jovem advocacia. Os painéis contarão com a presença de ministros da Justiça Federal, presidentes de seccionais da OAB, conselheiros federais, além de renomados profissionais da advocacia, professores e outros convidados. As inscrições para o evento podem ser feitas até o dia 23 de março no site oficial da conferência. E o programa OAB Nacional termina agora. Você pode visitar as nossas redes sociais. A OAB está no Instagram, Facebook, Twitter e YouTube. Basta colocar CF OAB. Não deixe de acessar também o site da Ordem, oab.org.br. Por hoje é só. Na semana que vem a gente se encontra.